Em grande parte, o município de Olambra se sustenta, existe em função da produção e da comercialização de flores. Então, realmente, é uma atividade econômica muito, muito importante para o município. Olambra hoje é o principal centro produtor e distribuidor de flor do Brasil. Olhando por cima, parece uma simplicidade, mas quando nos aproximamos, vemos o quão importante esta pequena cidade é para a economia brasileira. A capital das flores, como é conhecido o município, foi fundada em 1948 por brasileiros e por membros da colônia holandesa. O nome da cidade simboliza a união dos brasileiros e holandeses. Holanda, América, Brasil. Eu moro aqui 36 anos aqui na Olambra, veio com 30 anos, então eu tenho 66 anos. E eu veio para o Brasil porque eu achei, para mim, Holanda era pequena. E o semente de mim, o que caiu na terra do Brasil, aconteceu com 12 anos de idade, porque uma tia, quem já estava morando aqui com a família dela no Brasil, ela veio visitar as familiares na Holanda e eu escutei, como criança, eu escutei o que ele estava contando sobre o Brasil, sobre cavalos, charrete, o sol, o espaço, a liberdade. Então lá, minha semente, eu e Brasil, caiu lá. Então eu estudei como veterinária e depois formei. Eu queria para o Brasil, mas meu noivo, ex-noivo, não quis. Então por isso ex-noivo não veio. Eu fui sozinha, eu veio sozinha para o Brasil, conhecer o Brasil e até lá eu estou aqui. Meu marido aqui, ele é descendente holandês, e a gente casou, formou aqui um sítio, formou uma família de 3 filhos e agora 2 netos. E tá bem. Após a Segunda Guerra Mundial, holandeses vieram para o Brasil com a esperança de um recomeço. No início, os primeiros imigrantes trouxeram o gado como fonte econômica. Porém, com o tempo, as doenças adentraram e o gado foi dizimado. Uma família do norte do país trouxe na mala alguns bulbos e começaram a plantar. A cooperativa não quis porque não é comida direto na mesa, é secundária, sabe? Mas no final o flor deu muito bom pão na mesa com os outros. Olambra começou como... A ideia era começar com produção de vaca de leite, produção de leite. Então trouxeram diversas vacas holandesas e tal, mas por causa do calor, então aos poucos os holandeses aqui tiveram que mudar o ramo, porque leite não ia dar certo. E aí começaram agricultura, citros, frango, diversas outras culturas aí, e inclusive o gladiolo. E aí aos poucos, depois começou crisântemo, violeta, agora orquídeas, então aos poucos foi desenvolvendo e aí aos poucos a flor tomou conta dos outros segmentos também. Então, como a Olambra é uma área pequena, para você produzir grãos, commodities, não é interessante. Então as culturas intensivas, flor, aqui fruta, por exemplo, aí acabaram sendo mais interessantes, eles foram aos poucos mudando, adaptando. A exportação de flores surgiu como uma oportunidade. O gladiolo, conhecido como a palma de Santa Rita, foi o pilar da floricultura na cidade. Nossos pais, eles vieram, né, como os demais aqui depois da Segunda Guerra Mundial, vieram solteiros, se conheceram e acabaram fundando essa propriedade rural. Como os demais também começaram com gado leiteiro, depois passaram para cereais, frutas, frango, gado.
Algumas foram desaparecendo, laranja, frango permaneceu. Meu irmão fez engenharia agrícola e eu fiz licenciatura em olericultura na Holanda. Voltei em 88 e por volta de 90, 91 eu vim para o sítio dos meus pais, onde pelo tamanho do sítio não era mais naquela época, ou seja, já no começo dos anos 90, a produção de laranjas, limões, grãos já não era tão viável em área pequena. Só que o que nós tínhamos eram áreas pequenas. Portanto, passamos para produtos intensivos, verduras e legumes e flores e plantas. No início da agricultura em Olambra, a mão de obra era o principal artifício. Porém, com o passar do tempo, a alta tecnologia invadiu as produções de flores. Esperar a primavera para o processo de floração não será mais um problema. A tecnologia ajuda na produção o ano inteiro. Quando Olambra começou a produção de flores, isso foi na década de 70 já, 80, aí a minha família também foi uma das primeiras que começou a produção de gladiolo, que é a palma de Santa Rita, né? E amaryllis para exportação. E aí depois, aos poucos, Olambra desenvolveu todo o setor de flores que tem aqui. Meu pai tinha 4 anos, então ele não tinha escolha. Mas meu tio, ele estava no seminário, se eu não me engano. E aí ele desistiu do seminário depois. E aí quando ele veio da Holanda, ele trouxe bulbos de gladiolo na mala. E aí começou a produção de gladiolos aqui no Brasil. A cidade de Olambra é a maior produtora de flores do Brasil. Hoje, ela é responsável por 45% do mercado brasileiro de flores e plantas. Flores de inúmeras espécies, com cores e formas diferentes, se estendem nas produções. A alta tecnologia também ajuda a ampliar e diversificar este mercado que a cada ano cresce. Iniciamos, e a grande parte dos demais também, não havia fertirrigação, não havia controle automático do clima, de aquecimento, resfriamento, controle da luminosidade, muita coisa manual, muitas ações na produção eram manuais, hoje elas são ou automatizadas ou semi-automatizadas. Por isso que nós temos, principalmente nos vasos, com flor e sem flor, produtividades razoavelmente altas. Todas as estufas hoje são automatizadas, então o sombreamento abre e fecha de acordo com a intensidade de luz, o plástico abre ou fecha de acordo com chuva ou umidade, a irrigação é tudo automatizado, então faz as programações na estufa mais nova eu tenho um sistema de irrigação por inundação. Então toda a água, tudo que eu irrigo e todo o adubo que eu coloco lá, o que sobra, o que a planta não aproveita, eu coleto de volta e reaproveito. Toda a água de chuva a gente coleta e armazena. Eu tenho diversas câmaras frias para armazenagem tanto dos bulbos como da flor colhida. Então eu tenho que trabalhar com câmaras frias. Lírio é uma cultura de clima temperado, então eu tenho que trabalhar com bastante frio. E hoje a gente trabalha bastante com um sistema de produção mais biológico. Então nas estufas hoje eu não pulverizo nenhum produto químico, somente produto biológico, natural. Todo o controle de pragas e doenças então é o mais natural possível. Eu não falo que é uma produção orgânica porque eu uso adubo. Como a produção de ornamental, justamente o valor ornamental dela, a beleza das folhas, da flor e da planta em si, então eu tenho que colocar um pouco de adubo mineral, mas eu reduzi mais de 30% também a adubação com adubação mineral com adubação orgânica. E aqui ele está resultado, aí põe naquela banca e já está tudo resultado, ele vem aqui e aqui sai o espaçamento, já sai todo espaçado, né? Porque ali está com carreira de 11.
Aí ele vem aqui e fica espaçado com a carreira de 4, para a planta crescer melhor. A preocupação com o clima, como por exemplo o rigoroso inverno, não é mais um obstáculo graças à ajuda da tecnologia. Outra que é básica é a fertirrigação. Então, aquela imagem do agricultor jogando adubo, né, na roça, isso não existe mais. Isso é tudo automatizado junto com a água da irrigação. O controle de pragas e doenças é feito através de monitoramento. Então, de acordo com níveis de doença ou de infestação, toma-se providência sim ou não. Então, não é por agenda, é por necessidade. E aí existe um controle biológico, né, com inimigos naturais, fungos, bactérias, insetos, etc. E em último caso, o uso de defensivos também adequados àquela praga, àquela doença, etc. A tecnologia auxilia em diversos aspectos na produção. Porém, a dificuldade de importar as novas ferramentas para as produções pode ser um grande obstáculo. Trazer essa tecnologia para cá não é tão fácil. Então, esbarramos em leis, em regulamentos, resoluções, taxas e impostos. Então, essa área de comércio exterior, comércio nacional, comércio exterior, ela é problemática, ela é difícil, ela é cara. Outra é mão de obra técnica. Nós não temos técnicos agrícolas, engenheiros agrícolas especializados, formados na área de flores e plantas. Nós temos na área agrícola, soja, milho, algodão, eucalipto, mas não na área de flores. Então, em grande parte, nós mesmos treinamos o nosso corpo de funcionários. E a outra parte é a informalidade. Então, grande parte do comércio de flores e plantas é informal, assim como a produção de flores e plantas protegidos por patente. Então, existe uma certa pirataria nessa área de propagação de flores e plantas também. Então, diversas tecnologias, ou é Holanda, ou é Israel, ou é Estados Unidos, a maioria. Conseguir adaptar seu produto na velocidade que você precisa, porque o mercado muda muito rápido e nem sempre sua produção está adaptada para isso. No meu caso, eu tenho que comprar os bulbos 2 anos antes, porque são 2 anos de solo na Holanda antes de eu trazer para cá e produzir flor. Então, muitas vezes a minha estratégia já está formada há 2 anos. E aí, de repente, esse ano a cor da moda não é mais o amarelo, virou o rosa. E a flor também está ligada um pouco à moda. Então, muitas vezes, você linkar essas tendências com a sua produção, você está sempre atrasado. Nós ainda não usamos todas as tecnologias disponíveis no mundo na nossa área. Então, em outras regiões, em outros países, tecnologicamente eles estão muito mais avançados do que nós. Porém, nós não conseguimos implantar todas essas tecnologias por conta de leis, regulamentos e impostos de importação, assim como a nossa estrutura de produção ainda não está totalmente apta a receber essa tecnologia. Então, vamos dar um exemplo. Não adianta eu ter um robô de plantio se as mudas não foram totalmente homogêneas. As duas coisas vão juntas. Eu só posso usar um robô se as mudas forem completamente homogêneas. Você tem muita opção de tecnologia hoje já, para diversos processos ou coisas. Mas hoje o custo dessa tecnologia ainda é muito alto, porque a maioria delas você tem que importar.
não existe aqui, ou a fase de desenvolvimento que ele está aqui ainda está atrasado. Eu acho que hoje em dia, inclusive a agricultura convencional, tem muita coisa migrando para cultivo mais biológico, mais sustentável, produtos biológicos. E essa parte da tecnologia de desenvolvimento de produtos biológicos ainda tem muita coisa para acontecer também. Tem muita informação, tem muita coisa que tem que vir junto com o produto e não vem. Simplesmente eles entregam o produto como se fosse o mesmo produto químico lá, e não funciona do mesmo jeito. Então, por isso que muita gente não acredita ou não consegue fazer funcionar. A produção de flores e a comercialização movimenta o município. Em grande parte, o município de Olambra se sustenta, existe em função da produção e da comercialização de flores. Então, realmente, é uma atividade econômica muito, muito importante para o município. Olambra hoje é o principal centro produtor e distribuidor de flor do Brasil. Então, hoje a gente tem praticamente 40 pessoas trabalhando aí, mais a produção, então você acaba tendo um pequeno impacto. Acho que somado com todos os produtores, aí faz o que a Olambra é hoje. Apesar das dificuldades devido ao alto investimento nas tecnologias vindas da Europa, a produção de flores é um setor importante, pois ela gera emprego e renda, sendo assim, estimulando o setor da economia, proporcionando confiabilidade e inovação. Assim é a maior produtora de flores do Brasil, Olambra, recheada de tradições holandesas, histórias e flores.